Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você como foi o primeiro dia dos brasileiros que foram repatriados da faixa de Gaza para o Brasil. E o calorão no país está rendendo novos recordes. O consumo de energia elétrica chegou a um patamar inédito no Brasil. Pelo segundo dia seguido, a demanda da carga do Sistema Interligado Nacional superou a marca de 100 megawatts. E no esporte /judiciário, o Ministério Público Federal pediu ao Superior Tribunal de Justiça que o ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália, cumpra a pena no Brasil. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN de hoje. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. E eu começo esse episódio retomando uma informação que você ouviu na edição da manhã do Panorama CBN de hoje com a Bianca Santos. E eu estou me referindo à chegada dos brasileiros que foram repatriados da faixa de Gaza para o nosso país. O voo deles chegou ontem no final da noite e hoje, oficialmente, eles voltaram a sentir um pouco de paz após ficarem 37 dias vivenciando bombardeios 24 horas por dia e conviver com escassez de água e comida. O primeiro dia dos brasileiros que foram repatriados foi de atendimentos médicos do governo na base aérea de Brasília. Eles receberam atendimento de equipes do Ministério da Saúde e o diretor do Departamento de Atenção Hospitalar do SUS, Nilton Pereira Júnior, falou sobre os atendimentos que foram feitos. Foram 7 crianças que foram ao hospital, passaram por consulta pediátrica, exames físicos, exames laboratoriais. E todas receberam entre ontem e hoje. Uma grávida no grupo? Temos uma grávida, 26 semanas, ela está bem, fez a primeira avaliação na madrugada, saiu daqui direto para o hospital, foi e recebeu alta imediatamente e foi reavaliada hoje com ultrassom, que está tudo bem com ela e com o bebê. Na parte burocrática, o governo preparou a documentação do grupo, como identidade, carteira de trabalho e CPF. Eles também receberam orientações sobre programas sociais e a inscrição no CadÚnico, que é da população de baixa renda. O secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho, explicou que esse primeiro dia foi de muita escuta. Não houve nenhum pedido de refúgio. Nós estávamos preparados, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é responsável pela política de refúgio no nosso país e não houve nenhum pedido de refúgio até esse momento. O principal dessa primeira manhã e dessa primeira tarde foi esse momento de escuta, né? Esse grupo passou por momentos extremamente difíceis, numa zona de guerra, tem traumas que precisam ser superados. Por isso que há psicólogos, há assistentes sociais. Não é um processo rápido, não vai acontecer em uma manhã e nem uma tarde. Daí porque o Ministério da Justiça e todos os ministérios que integram essa força-tarefa vão acompanhar todos os passos desse grupo. O Hassan Rabeh, que você ouviu aqui várias vezes durante o último mês no Panorama CBN, porque durante a guerra ele gravava vários vídeos sobre o conflito, hoje ele publicou mais um vídeo nas redes sociais mostrando crianças resgatadas brincando e sendo monitoradas por funcionários do Ministério da Saúde. E ele disse no vídeo hoje que pela primeira vez eles dormiram bem depois de mais de um mês aguardando para sair da faixa de Gaza. As crianças estão brincando com o apoio pessoal do Ministério da Saúde. Que maravilha! No total, 32 brasileiros foram repatriados da faixa de Gaza e na base aérea eles foram alojados em instalações da FAB e também no hotel de trânsito dos oficiais. 4 deles já foram para casa de parentes em Brasília, como foi o caso de Mohamed Abu Shanab. Ele reencontrou a esposa e os 3 filhos. Quando 2 dos filhos dele desceram do avião ontem à noite, Mohamed correu para abraçá-los. Foi uma imagem muito emocionante. Em seguida, o 3º filho se juntou à família, assim como a esposa de Mohamed. A família mora há 4 anos em Arnaniqueira, no Distrito Federal.
E Mohamed contou em entrevista à TV Globo que a esposa e os 3 filhos foram passar 5 meses na faixa de Gaza. Eles partiram em maio e voltariam em novembro, mas a guerra começou e eles foram impedidos de voltar. As crianças que foram repatriadas também falaram sobre essa chegada ao Brasil. Eu não acredito, até eu vi eles, eu abraço eles, eu não acredito eles estão aqui. Eu fiquei muito medo para perder eles. Eu não acredito eu vai ver eles mais. Eu não acredito. Eu acredito que eles vão morrer lá, nessa guerra. Eles não vão voltar lá, não. Eles vão ficar aqui comigo, voltar para a escola, estudar e vida no Brasil, em paz, Deus quiser. Quando que eu vim com meu pai, fiquei assim, uma felicidade. Não consegui. Eu achava que eu estava em um sonho. O que você está esperando aqui no Brasil agora? Como é que vai ser a sua vida aqui? Ir na escola, estudar, né? Eu quero morar aqui, eu não quero sair daqui. Dos 28 repatriados restantes, um vai seguir para o Rio Grande do Sul, um para o Mato Grosso, 2 para Santa Catarina e 24 vão para São Paulo. Até amanhã, no fim do dia, eles devem seguir viagem para casa de parentes ou para casa abrigo, que vai receber pelo menos 12 dos repatriados. O local é mantido em sigilo pelo governo federal. A informação apenas é de que fica no interior de São Paulo e que é um abrigo especializado no atendimento de refugiados, garantindo estrutura por tempo necessário para que eles possam retomar a vida aqui no Brasil. E quem vai ficar nesse abrigo temporário é a jovem brasileira Shahed Albana, de 18 anos. Você também ouviu aqui no Panorama CBN algumas vezes ela relatando o horror da guerra. Hoje, em entrevista à Globo News, Shahed disse que não vê perspectiva de voltar mais para a faixa de Gaza. Voltar para Gaza é difícil porque quase não tem mais Gaza, não tem futuro mais naquele país. Antes da guerra, a faixa de Gaza é chamada de faixa de Gaza, mas era um lugar bem bonito, parecia Europa. Tem lugares, é muito lindo. Só que agora, infelizmente, está tudo destruído, né? E a minha casa também já foi bombardeada lá, a maioria das casas. Então, não tem, tipo, se eu voltei, eu vou voltar para onde? Não tem lugar, né? Então, eu vou ficar no Brasil, sim. Eu gosto do Brasil. Já estava tentando voltar para o Brasil, retornar ao Brasil antes da guerra, mas tinha uns problemas aí. Caso que eu estava menor de idade ainda. E então sim, vou ficar no Brasil, continuar a minha vida aqui. Espero que eu vou ter um bom futuro aqui. Hoje o presidente Lula voltou a comentar sobre a situação da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Em um podcast, Lula disse que não foram poucas as conversas para conseguir trazer os brasileiros. Ele disse que o Brasil vai continuar lutando pela paz e voltou a comparar a reação de Israel aos ataques do Hamas como um ato terrorista também. É por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. Se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro. Estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. A Confederação Israelita do Brasil reagiu, divulgou uma nota criticando essa fala do presidente Lula. A entidade afirma que a fala do presidente é equivocada e perigosa e que desde o começo da trágica guerra, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados, segundo eles, para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques. A entidade afirma ainda que, por outro lado, o Hamas se esconde de forma cínica e covardemente atrás das mulheres e crianças de Gaza.
Agora, o governo brasileiro trabalha na criação de uma nova lista de pessoas que querem deixar a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que é um outro território palestino que fica perto de Israel. São parentes dos brasileiros repatriados, já que nem todos puderam ser resgatados agora. A lista com os nomes dos brasileiros fechou em 19 de outubro e desde então o governo tentava a liberação, que só aconteceu no último domingo. E a nova lista pode até ser maior do que a primeira, com cerca de 50 nomes de pessoas ligadas aos brasileiros que querem sair da região em meio à guerra. E aproveitando que eu falei agora sobre a faixa de Gaza, eu vou atualizar você sobre o conflito entre Israel e o Hamas, que continua, porque não é porque os brasileiros foram repatriados que a guerra acabou. Hoje, a Organização Mundial da Saúde informou que o maior hospital de Gaza é quase um cemitério. O Al-Shifa está cercado por militares de Israel. O exército do país afirma que o Hamas montou um quartel-general subterrâneo debaixo do hospital Al-Shifa e divulgou um vídeo com imagens que diz ser de terroristas e uma base subterrânea do grupo no local. Mas um médico que trabalha lá e que é porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza informou que há mais de 100 corpos que se acumularam ali e que eles estão planejando enterrar esses corpos em valas comuns dentro do próprio hospital. Do lado de Israel, o exército informou hoje que uma soldado que havia sido feita refém pelo Hamas morreu na faixa de Gaza. Ontem, o Hamas divulgou um vídeo que mostra a soldado Noa Marciano, de 19 anos, viva, e, na sequência, imagens de um corpo que o grupo terrorista afirma ser da militar israelense. O Hamas disse que ela foi morta por um ataque de Israel no território palestino. Israel não confirmou essa versão. O governo israelense diz também já ter informado a família da militar. A morte da soldado eleva para 47 o número de soldados israelenses mortos em Gaza desde o início da guerra, e após a invasão terrorista e os primeiros ataques, Israel iniciou uma campanha de bombardeios em Gaza. Ao todo, 1.200 pessoas foram mortas pelo Hamas e cerca de 240 foram feitas prisioneiras. Do outro lado, mais de 11 mil pessoas, sendo a maioria delas civis e crianças, foram mortas em Gaza em ataques de Israel, de acordo com o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. E a potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e sua empresa sujeitos à análise. Saiba como e tire suas dúvidas acessando bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, vou falar agora sobre esse calorão que atingiu parte do país. E com os recordes nas temperaturas em várias cidades do nosso Brasil, sabe o que aconteceu? O consumo de energia elétrica chegou a um patamar inédito aqui no nosso país. Pela primeira vez na história, a demanda de carga do Sistema Interligado Nacional superou a marca de 100 mil megawatts.
O recorde anterior era do dia 26 de setembro, de cerca de 97 mil megawatts. Segundo o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a alta demanda bateu hoje 101.437 megawatts às 2h24 da tarde desta terça-feira. Com isso, é o segundo dia consecutivo que o brasileiro bate recorde no consumo de energia para tentar se aliviar desse calor. Ontem, para você ter uma ideia, moradores da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo ficaram sem fornecimento de energia elétrica no meio desse calorão. No dia mais quente do ano na capital paulista, ou seja, ontem, prédios na Avenida Paulista e na região da Zona Sul, ali na Avenida Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, tiveram queda de energia por causa do uso excessivo de ar-condicionado. Segundo a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a causa foi o aumento da demanda por energia. Já no Rio de Janeiro, 18 cidades das regiões Norte e Noroeste registraram falta de energia por quase 3 horas. O ONS apura as causas da falha numa subestação de Campos dos Goitacazes, que levaram à interrupção. Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, o Roberto Darujo, disse que o problema pode ter relação com a redução da produção de energia solar ao fim da tarde. Justamente no período que as solares começam a reduzir. Então, justamente nesse período, outras fontes têm que entrar. Geralmente, quem pode responder rapidamente a isso são as hidráulicas. Agora, as hidráulicas já estão localizadas em outros lugares, mais longe, e isso causa mudanças nas subestações. Você tem que estar preparado para, de repente, você estava usando uma estrada e, de repente, você tem que usar outra estrada. Essa variação é de que nós não estamos preparados. No fundo, tudo é planejamento. Em nota, o operador do sistema disse hoje que não vê riscos ao abastecimento com a elevação repentina do consumo, que já provocou, como eu falei, falhas no fornecimento de energia em algumas cidades. Os recordes no consumo de energia registrados foram puxados por estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, justamente aqueles em que se concentram os alertas de onda de calor com grande perigo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o boletim diário da operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o subsistema elétrico Sudeste e Centro-Oeste registrou recordes de consumo tanto na média diária quanto em demanda instantânea. E aproveitando que eu estou falando aqui de falta de energia, presta atenção aqui nesta história. Os roteiristas do Brasil não estão de brincadeira. E a história é a seguinte: aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, aconteceu hoje uma sessão da CPI da Enel, que tinha como objetivo de ouvir o presidente da empresa de energia elétrica em São Paulo, o Max Xavier Lins. Lembro você que a Enel demorou uma semana para restabelecer a energia elétrica em várias cidades do estado. E o presidente da empresa foi hoje lá na Lesp para esclarecer este e outros pontos. Eis que no começo da CPI, a energia elétrica da Lesp caiu totalmente e teve momentos que piscou 2 vezes antes da audiência. Tanto que a apresentação que o presidente da Enel tinha preparado para levar a CPI não pôde ser mostrada imediatamente por causa dessa falta de energia. O presidente da CPI, o deputado Tiago Aurício, disse que a empresa foi vítima de si mesma. O senhor Max queria fazer a apresentação, não conseguiu por conta da queda de energia. A gente pode até pedir agora, solicitar ao presidente André do Prado, viu, deputado prefeito Orlando Morando, uma indenização à Enel, porque nossa televisão, uma queimou e a outra, o adaptador que liga o computador à televisão, também queimou. Então, a Assembleia também foi vítima aqui da própria Enel. Após as falhas, o presidente da Enel disse que as instabilidades não foram de responsabilidade da empresa. Agora, falando do calorão em si, esta é a 4ª onda de calor deste ano, né? E o fenômeno é comum com a aproximação do verão, mas dessa vez foi intensificado pelo El Niño, que é atípico dos últimos meses, além dos efeitos do aquecimento global. E logo pela manhã, hoje os cariocas sofreram.
eles já podiam sentir na pele o calor extremo que atinge o Rio de Janeiro. Às 9h15 da manhã, para você ter uma noção, a sensação térmica bateu 58,5 graus na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Eu não errei o número, foi isso mesmo. É o maior índice já registrado no município desde que o sistema Alerta Rio da Prefeitura começou a fazer essa medição em 2014. De acordo com o órgão, a sensação térmica considera em seu cálculo a temperatura do ar e a umidade relativa. A temperatura máxima chegou a 42,5 graus no início da tarde em Irajá, na Zona Norte. Inicialmente, a previsão para esta terça era de que os termômetros marcassem até 39 graus no Rio de Janeiro. E o calor não deve dar uma trégua. O Rio de Janeiro é um dos estados atingidos pela onda de calor que afeta quase todo o Brasil, e o alerta do INMET de grande perigo vale também para São Paulo, também o Distrito Federal e outras regiões do país. É só você conferir a edição do Panorama CBN de ontem à noite, que lá tem todos os detalhes certinho. No Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade uma resolução que veta juízes e tribunais de derrubarem a adoção de crianças e adolescentes com base no argumento de que se tratarem de casal ou família monoparental, homoafetivo ou transgênero. A resolução surgiu após uma provocação do senador Fabiano Contarato, do PT. Ele alegou ter sofrido com manifestações preconceituosas de um integrante do Ministério Público durante o reconhecimento de dupla paternidade em um processo de adoção do primeiro filho. E aproveitando que eu estou no Judiciário, tenho mais informações que misturam até esporte. Hoje o Ministério Público Federal defendeu em uma manifestação ao Superior Tribunal de Justiça que o ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, cumpra a pena de 9 anos em solo brasileiro pelo crime de estupro coletivo. O ex-jogador de futebol foi condenado na Itália em 2022. De acordo com o MPF, o Tribunal de Milão solicitou ao Estado brasileiro que homologue a sentença condenatória, transferindo a execução da pena para o país. Só para te situar, o Robinho vive aqui no nosso país, no Brasil, e a legislação nacional impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior, no caso dele, na Itália. Segundo o Ministério Público Federal, todos os pressupostos legais e regimentais adotados pelo Brasil para o prosseguimento da transferência de execução penal foram cumpridos e que a transferência da execução penal da Itália para o Brasil respeita tanto a Constituição quanto o compromisso de repressão da criminalidade e de cooperação jurídica do país. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, reforçou que, caso o Brasil não cumpra essa obrigação, o Estado corre o risco de permitir a impunidade de um crime cuja materialidade e autoria foram reconhecidas internacionalmente. Na economia, o dólar encerrou a sessão desta terça-feira pré-feriado em queda, porque os investidores repercutiram a divulgação da inflação de outubro nos Estados Unidos, que teve uma variação nula, abaixo do projetado pelo mercado. O resultado era bastante aguardado pelos investidores, porque pode dar sinais mais claros sobre os próximos passos do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. Isso em relação ao futuro dos juros lá no país. Com isso, o dólar fechou aqui no Brasil em queda de 0,95%, cotado a R$ 4,861, que é o menor valor desde setembro. O euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,93%, cotado a R$ 4,862. Já a Bolsa de Valores de São Paulo operou o dia de hoje em forte alta na última hora do pregão e fechou o dia com uma super alta de 2,36% aos 123.250 pontos, alcançando aí o maior patamar desde agosto de 2021.
E no esporte, o Botafogo demitiu oficialmente hoje Lúcio Flávio, ex-auxiliar que foi efetivado como técnico após a demissão do português Bruno Lage. Ele foi tirado do cargo após uma sequência ruim de resultados que fizeram o Botafogo sair de favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro para uma disputa acirrada com o Palmeiras e também outros times. Foram 8 partidas com apenas 2 vitórias, além de 2 empates e 4 derrotas, um aproveitamento apenas de 33,3%. Após essa demissão, o time vai passar para as mãos de Thiago Nunes, que é o novo treinador. Ele deve ser anunciado nas próximas horas. Do outro lado da tabela, vou falar do Cruzeiro, que está lutando para não voltar para a Série B. Hoje o clube anunciou o nome do técnico Paulo Autuori para comandar o time até o fim dessa temporada. Agora ele vai ocupar a vaga do treinador que foi deixada por Zé Ricardo no último domingo. A missão do novo técnico é salvar o time do rebaixamento. E eu vou embora hoje com a cantora Alanis Morissette, que já está em solo brasileira porque vai fazer um show em São Paulo hoje. E é com a música Ironic que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. E os trabalhos técnicos é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã, mesmo sendo feriadão, tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com Gabriel Freitas. Não perca, hein? Eu e a Bianca Santos voltamos na quinta-feira por causa desse feriadão. Combinado? Beijos pra você, bom feriadão, boa quarta-feira e até quinta.